Sejam bem-vindas! Pegue seu café, seu vinho e vem com a gente descobrir o que elas querem. Mais um episódio da série Relacionamentos com a Belle hoje. A Belle que veio de Porto Alegre ali, da região de Porto Alegre, né? Do lado de Porto Alegre, como que é a cidade, Belle? Isso, Sapucaia. Olha, veio de longe, gente, então vale Só a pro pena nosso assistir, episódio. né? Muito obrigada, Belle, por ter vindo, né? À disposição de tempo, de horário, então nós agradecemos demais você aqui, né? E fique à vontade para voltar sempre. Sim, obrigada, Belle. E a Belle, ela é especialista em lapidar mulheres de alto valor em busca de relacionamentos saudáveis. Então, se apresenta aí um pouquinho pra gente. Isso, perfeito. Primeiro, meninas, obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria estar aqui para falar com vocês, ainda mais desse assunto, que é um assunto de extremo valor, literalmente, para todas as mulheres. E eu trabalho muito com essa questão da lapidação feminina, que é transformar uma mulher, que todas nós começamos como uma pedrinha bruta, em uma mulher de alto valor, para que ela se sinta, e isso é importante a gente ter muito claro em mente, a questão do alto valor não é aparentar algo para terceiros, para alguém vir dizer, bom, tu é uma mulher de valor, não. É ela se sentir como uma mulher de alto valor, e isso está completamente ligado com a qualidade dos relacionamentos que ela vai atrair para a vida dela. Mulheres de alto valor vão atrair, vão viver relacionamentos de alto valor também. Então, lá no perfil, a gente trabalha muito essa questão, tanto no perfil do Insta, como na comunidade de lapidação, que é o espaço onde as mulheres, elas têm um caminho para saber, Belle, o que eu faço para me lapidar? Então, lá dentro da comunidade, a gente tem todo um caminho para que aconteça essa lapidação, esse polimento da mulher. E como que foi o seu caminho? O meu caminho, ele foi também de lapidação, continua sendo, porque a lapidação ela é eterna, né? Até o nosso último suspiro a gente tem o que lapidar e como evoluir. Mas a minha lapidação, ela começou quando eu percebi que era uma menina muito fraca, a minha autoimagem era péssima, eu tinha muitas crenças negativas sobre mim mesma e a forma como eu me enxergava refletia na forma como eu me posicionava, minha forma de agir, e isso ia refletindo na qualidade dos relacionamentos. Então, eu passei a me lapidar, percebi que a forma como eu era criava a minha realidade. E eu comecei a entender que, bom, se eu quero mudar as coisas ao meu redor, eu preciso começar me transformando. Porque cada versão da mulher é capaz de criar aquela realidade que ela está vivendo. A nossa versão atual é capaz de criar essa realidade atual. A partir do momento que a gente deseja mais, a gente tem que ser mais. Então, comecei essa minha lapidação. Comecei pelos pilares corpo, mente e alma, que eu falo muito no perfil. Lapidar o meu corpo, cuidar dele, da minha imagem. Isso é fundamental para uma mulher se sentir bem na própria pele, ter autoconfiança. Lapidar minha mente, no sentido de desenvolver uma mentalidade forte, porque ela era uma mente fraca, insegura, não via potencial em mim. Excesso de comparação também é um sintoma de uma mentalidade fraca, não enxerga o próprio valor. E o pilar alma também, que é fundamental na vida de qualquer mulher, ter essa questão, que não é de religião, mas ter uma vida espiritual. Uma espiritualidade, né? E o que você acha, Belle, que hoje em dia é o principal erro das mulheres que estão frustradas em relacionamentos que não estão felizes, solteiras? Eu acredito que o principal erro que a maioria das mulheres cometem é de querer mudar as coisas ao seu redor sem antes mudar elas mesmas. Então, bom, os meus relacionamentos são péssimos, eu sempre atraio o mesmo perfil de homem, eu sou insegura, eu não gosto da minha vida, mas ao invés de fazer um movimento de olhar para si mesma, direcionar a visão para si, as mulheres costumam, e as pessoas no modo geral, começam a buscar culpados. Né? Então, o problema são os homens, que são todos iguais. O problema é o mundo, que é de determinada maneira. E muitas custam a fazer esse movimento. Bom, o que eu tenho que mudar? Por que eu crio essa realidade? Por que essas são as pessoas que eu atraio? Então, uma mulher que deseja fazer qualquer mudança na vida dela, o movimento inicial tem que ser olhar para si mesma. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que lapidar em mim para que as coisas comecem a ser diferentes? Tomar as rédeas mesmo, né? E qual que foi, assim, você teve algum trauma de algum relacionamento? Algo aconteceu para você resolver, né, essa mudança? Como foi? Essa questão do âmbito afetivo, certo? Os relacionamentos que eu tinha não eram relacionamentos que me faziam felizes, que não me faziam feliz,
Os homens que eu atraía, na verdade, não eram homens, eram meninos. Que ser homem é muito além de uma questão de fatoridade, é uma questão de maturidade e posicionamento. Entrei em relacionamento abusivo, já tive relacionamento tóxico também e permaneci porque eu não enxergava o meu valor. E a partir do momento que tu não se enxerga como uma mulher de alto valor, e muitas vezes a mulher diz, não, eu sou uma mulher de alto valor. Não, mas quando tu tá num relacionamento abusivo, se tu permite entrar nisso, é porque tu não enxerga teu valor, tu não sente teu valor. E quando eu comecei a perceber, bom, as pessoas com quem eu me relacionava, o que eu tolerava, comecei a perceber que algo em mim não estava certo, que tinha algo que precisava ser corrigido. Então, observar os tipos de pessoa que eu atraía, comecei a perceber que tinha algo de errado em mim. E comecei a fazer esse movimento. Bom, o que eu preciso mudar em mim para atrair o tipo de homem que eu quero atrair? Porque uma mulher... É aquela coisa, a mulher que deseja um príncipe, ela tem que ser uma princesa. Uma mulher que quer um homem de alto valor, ela tem que ser uma mulher de alto valor primeiro. Porque semelhante atrai semelhante. Aves da mesma plumagem voam juntas. Então, comecei a fazer esse exercício. Antes de querer encontrar um relacionamento, olhei pra mim e vou eu começar a me refinar, me lapidar. Porque lei da causa e efeito, isso faria atrair uma pessoa que fosse correspondente com a mulher que eu estava me tornando. Se preparar mesmo, né? A gente, é o que você falou, uma espera, mas não é uma espera só esperando cair do céu, né? Sem estar me evoluindo e melhorando. Então, a gente... o que você acha que é o primeiro passo, assim, para a mulher começar a fazer algo no sentido de se evoluir para buscar algo melhor de relacionamento? É fundamental que a mulher, antes de pensar em entrar num relacionamento, que ela aprenda a desfrutar a solitude. O que é a solitude? A solitude é completamente diferente de solidão. E a gente consegue ver essa diferença pela forma de se sentir. A pessoa se sente em solidão, ela se sente abandonada, sente um vazio, porque a solidão é como se fosse uma situação imposta. Né? Tu tá ali sozinha, tu tá isolada. E a solitude é uma visão, uma percepção de escolha. Eu escolho estar sozinha neste momento para me preparar para um relacionamento. Porque a mulher que sai de um relacionamento sem estar curada, sai de um relacionamento e entra em outro relacionamento sem estar curada, ela não vai viver um relacionamento de alto valor. E a mulher que não fica sozinha, aprende a apreciar a solitude, ela também não vai manifestar um relacionamento de alto valor. E esse é um dos grandes erros, não aprender a viver em solitude. Então, mulher que quer um relacionamento de alto valor, primeira coisa, aprender a viver esse momento de solitude, que, como tu disse, é uma espera ativa, no sentido de estou me preparando para algo que está por vir. Perfeito. Porque senão a gente acaba... Essa mulher está projetando a felicidade dela nas mãos de uma outra pessoa, né? Então, você não é feliz de verdade. Se você pensar, só vou ser feliz quando eu encontrar a pessoa. Então, agora eu não estou bem. Então, você também não vai estar feliz quando encontrar. Vai sempre estar procurando alguma coisa a mais, né? E você teve esse momento de solitude... como foi esse momento, né? Depois do que aconteceu alguma coisa para ter esse momento e o depois também, né? Foi quando você encontrou alguém? Como que foi essa parte? Então, quando eu racionalizei e observei os padrões de homem que eu atraía, o padrão de relacionamento que eu vivia, eu percebi que algo em mim tinha que mudar. E nesse momento eu entendi que o mais inteligente, mais sábio era eu entrar nesse processo de solitude, que eu precisava estar curada, porque pessoa com buraco atrai pessoa tapa-buraco. E não existe relacionamento feliz com gente tapa-buraco. Então, eu fiz esse processo de focar na minha lapidação, me desenvolver, me curar. E porque assim eu sabia, eu estaria pronta para entrar num relacionamento. E a gente, com base nas experiências que a gente vai tendo e também com o que a gente vai aprendendo, a gente vai criando formas de pensar. E a nossa forma de pensar vai criando a nossa realidade. E eu tinha uma mentalidade que, na verdade, é a mentalidade que nós somos ensinadas a ter muito do feminismo. Eu tinha muitas ideologias, pensamentos feministas gravados na minha mente. No sentido de que... frases que são clichês, né? Eu não preciso de homem pra nada. Eu me basto, eu sou autossuficiente. Porque os homens, eu não posso deixar um homem liderar.
Porque eu tenho que tomar cuidado, porque o homem, ele vai colocar a mulher no papel de submissão. Então, quando a mulher, ela vive nessa postura de medo também de um homem masculino, ela acaba ficando masculina e ela vai atrair homens que são homens fracos, homens femininos. Ela tá afastando mesmo, né, o relacionamento. Falando, eu não preciso disso, eu não preciso, eu não quero. Exato. Então, eu tive nesse processo da solitude também que ressignificar essas coisas. De entender que, bom, que perfil de homem que vai me fazer feliz? Um homem masculino. Um homem que eu admire, que eu olhe pro meu lado, que eu admire, que eu tenha... veja como uma referência, certo? Só que pra vir um homem forte ao meu lado, tem que ter espaço para esse homem. E eu não deixava esse espaço, né? Eu queria ser a mulher forte, a mulher que... E só existe espaço quando o espaço é criado. Então, eu fiz esse momento de solitude também para eliminar todas essas ervas daninhas que vão sendo criadas na nossa mente desde a nossa infância. Que nos deixa mais frustradas, né? Porque a gente, muito dessa geração que cresceu, você seja independente, não aceite, e aí a gente acaba, em muitos momentos, eu já me vi muito falando isso, né? Acho que a gente até já conversou sobre isso, falando, eu não preciso disso. Aí, peraí, preciso sim, calma. Calma que preciso sim, você não quer um relacionamento, tudo. Então, é um trabalho mesmo de tirar essas crenças. Fica aquela mente coletiva, né? Que da nossa época era homem não presta, né? Todos são iguais. Todos são iguais, toma cuidado, uma hora ele vai te trair, uma hora vai acontecer alguma coisa ruim. E é bem difícil, né, tirar tudo isso da nossa mente e fazer com que quebre essa barreira e nós nos encontremos de uma outra forma, né? Numa forma que não que os outros nos disseram que era, mas assim, nós nos encontremos para também encontrar alguém que seja diferente, né? Exato. Então, esse movimento de me conectar com a minha essência feminina, porque só assim eu conseguiria atrair um homem masculino, no sentido de me permitir ser vulnerável. Não, eu quero uma pessoa ao meu lado. Essa visão, sair dessa coisa, porque assim, a nossa sociedade, ela ensina amor próprio, um conceito muito distorcido de amor próprio. É um conceito de, na verdade, individualismo, egocentrismo, de orgulho. Não existe relacionamento extraordinário e relacionamento que seja sagrado de união quando existe pessoas com essa postura. Então, eu fui fazendo essa eliminação dessas características, no sentido de conseguir me abrir para receber a pessoa que eu queria receber. Até para se permitir a ser cuidada, né? Exato. Uma coisa que foi até meio demonizado. Não preciso que ninguém cuide de mim. Exato, eu tinha muito isso também. E aí eu passei, e olha só, e a mulher que ela não se permite ser cuidada, o que acontece? Geralmente ela é a cuidadora, né? Ela atrai um parceiro que ela precisa salvar, mãe, que ela precisa resolver, É. que ela queria puxar. E eu pensei, não, chega desse padrão. Eu quero ser cuidada, eu quero que alguém me puxe, eu quero que alguém me lidere, que alguém me pegue no colo, e para eu ser a mulher feminina. Então, e a nossa sociedade ensina que isso é um perigo. É um perigo, é muito arriscado, tu vai estar sendo frágil, tu vai estar te humilhando. E, na verdade, tu precisa ser muito forte para se permitir ser frágil. Tu tem que conseguir abrir mão do teu ego. Tu precisa te conhecer muito bem, saber tua força interior, para saber que não existe risco nenhum. Então, é uma linha tênue, né? Que a gente começa a fazer de enxergar as coisas como elas são e tirar essas mentiras que foram contadas. Não, muito bom. Adoro essa frase. Perfeita mesmo. Se permitir ser vulnerável, ser cuidada. Porque um relacionamento são de duas pessoas, né? Então, você vai ter suas fragilidades, o outro também vai ter a fragilidade dele. Então, É uma competição. os dois vão se ajudando, vão compartilhando, né? Coisas. Exato. Eu postei outro dia, lembra que você até comentou? A gente acaba recebendo, às vezes, também, mesmo não sendo a nossa área, as perguntas de relacionamento. E aí alguém perguntou alguma... Aí tem muitas amigas, é engraçado, né? Eu tô com 35 anos, também tô namorando há 1 ano e meio. Também demorei pra achar um relacionamento, assim, mais madura. E a Karen tá casada. E aí muitas amigas nossas, assim, qual a cidade? 35, mandam perguntas assim, tá difícil, viu? Não tem homem. E aí outro dia uma mandou, por que não encontro? Alguma coisa assim. Aí eu até falei, se você não encontrou, é porque você não está pronto de alguma forma. E acho que é exatamente esse o trabalho que você faz, que é muito bonito. Você fazer cada mulher, porque cada uma vai ser alguma coisa que está faltando. Então, às vezes, a mulher realmente tem um buraco que precisa se curar. Às vezes, precisa de uma terapia, trauma, alguma né? coisa mesmo. Ou simplesmente aprender a realmente estar feliz. Então, alguma coisa está faltando. E outra coisa que nós falamos sempre aqui, que eu acho que é complementar a isso que a Andrea está falando, é de você saber o que você quer,
né? Clareza. Porque é a clareza do que você quer, né? É porque senão você fica ali tateando, acho que é esse, acho que é aquele, acho que é assim, acho que não é, né? Então, Tipo, primeiro... aceito isso, aí depois começa a incomodar, porque é uma coisa importante, que você... Às vezes a mulher tá tão ansiosa para encontrar um relacionamento, que aí na hora que ela encontra, ela dá aquela emocionada e deixa de lado algumas coisas que são importantes para ela, né? Você, quando conheceu, né, o seu atual namorado, o que foi importante, assim? Qual que foi o divisor de águas para você saber que era ele realmente? Então, eu tinha acabado de sair do meu período de solitude, então eu comuniquei para o universo que Deus, eu estou pronta, certo? Fiz a faxina, arranquei as ervas daninhas, entendi o poder da feminilidade, eu estou pronta para ser feminina e receber um homem masculino. E eu acredito muito no tempo de Deus. Então, não fiquei naquela ansiedade. E acredito que isso é fundamental para atrair um relacionamento de alto valor. Senão fica numa ansiedade que A atrapalha. ansiedade tranca o fluxo das coisas, tanto que eu achava que o meu relacionamento, eu vivi um relacionamento assim lá pelos 40 anos. Eu tava bem solto. Mas comuniquei, Deus, tô pronta, fiz a faxina, arranquei as ervas daninhas, plantei o que precisa ser plantado, tô focada na minha lapidação, o meu foco tá no meu desenvolvimento, tô pronta para receber um homem de alto valor. Estou aberta a isso. E não demorou muito, achei que ia demorar muito, e logo Deus enviou o David. E eu tava muito certa do que eu queria. E eu sempre digo isso pras meninas, pras alunas. Tu precisa saber o que tu quer pra tua vida, a fase atual que tu tá, se tu quer um relacionamento sério. E isso não é ser emocionada. Isso é ser uma mulher bem resolvida. Então, mulheres maduras sabem o que elas querem pra vida delas. Sabem o que quer profissionalmente, sabem o que quer financeiramente. E no campo afetivo não é diferente. Eu acredito que a felicidade, ela tá ligada diretamente a saber o que tu quer pra tua vida. Porque aquela coisa de, deixa a vida me levar, e pra quem não sabe o que é, qualquer coisa serve, isso não traz felicidade. Sim. Então, eu tava muito certa de que não tava aberta pra coisas casuais e que, do meu lado, só teria espaço pra um homem de alto valor que quisesse construir um relacionamento de alto valor. Agora, claro, a gente não tem certeza de que vai dar certo, né? Mas saber o que a gente quer já é fundamental. Então, eu sabia exatamente o que eu queria e que, ao meu lado, só existia espaço pra um homem que quisesse o mesmo. E o David também é um homem muito certo das coisas que ele quer pra vida dele. Ele também é um homem sério e ele também sabia que ele queria ter um relacionamento. Então, quando a gente se conheceu, os dois já estavam com a mente muito alinhada. Os dois buscando a mesma coisa. Mas nós fomos muito racionais ao mesmo tempo, no sentido de ter muito diálogo antes de tomar essa decisão, de ficar juntos, etc. E parecia até uma entrevista de emprego, né? Era exatamente, gente, mas... perguntas fundamentais, assim, muito interessante. Qual que é a tua linguagem do amor? Que tem as 5 linguagens do amor. Logo no começo. Logo no começo. Qual que é a tua linguagem do amor? A minha é isso. Qual que é o teu estilo de vida? O que tu gosta de fazer? Tu pensa em ter filhos? E são perguntas muito importantes, porque a escolha da pessoa com quem tu vai te relacionar, eu acredito que é a escolha mais importante que tu vai fazer na tua vida. É a pessoa que tu vai ficar pra sempre. Sim. E quanto mais você faz isso, menos você perde tempo, né? Exato. Então, as pessoas, elas confundem muitas coisas, né? Elas pensam, nossa, que sem graça. Não é sem graça. Isso é inteligência emocional, sabe? De tu, maturidade. É tu conseguir colocar em equilíbrio razão e emoção. O sentimento com a tua mente. Então, a gente fez várias perguntas nesse sentido, até defeitos, né? Quais são os teus defeitos? O que tu acredita que é uma coisa em ti que tu precisa melhorar? Como que é teu estilo de vida? E isso foi perfeito, porque a gente já começou muito alinhado. Um date ativo, não é assim, só lá, tentando agradar, não. Exatamente. E tanto que a gente nunca foi nem ficantes, a gente já começou... Então tá. Ele falou assim, olha só, eu não sou um homem de perder tempo... não é uma aventura pra mim, eu sei o que eu quero e eu vejo teus atributos e é isso que eu quero pra minha vida. Então tá. Não, vocês são da mesma cidade. É nítido que ele estava na mesma sintonia. Por isso que vocês se cruzaram. Não é à toa, né? Talvez em outro momento, se você não estivesse pronta, não ia perceber, né? E dá tão certo. E se teria algo, assim, né? Durante esse processo de conhecimento, que ele tivesse falado, que você acharia que não é ele de jeito nenhum? Sim, porque eu tinha meus valores negociáveis muito bem definidos. Então, eu tinha muito claro o que eu preciso, né? Exatamente o que eu preciso para ser feliz dentro de um relacionamento. E o que é literalmente negociável e o que
não, sem condições, eu não entraria num relacionamento. Então, por exemplo, mesmo estilo de vida. Atividade física, estilo de vida saudável, não beber, sabe? Uma pessoa séria que não curte essas coisas de balada. Às vezes as pessoas, quero um relacionamento sério, quero uma pessoa pra casar, uma pessoa séria, mas tá lá procurando um lugar errado. Eu sabia que o homem que eu queria não ia estar numa balada. Não ia ser o rei do camarote. Não ia ser. Então, quando eu vi esses alinhamento de visão também, uma pessoa com ambição, uma pessoa com o campo espiritual também, o âmbito espiritual sendo lapidado também era muito importante pra mim, isso. Então, quando eu vi que ele fechava com os meus valores inegociáveis, foi um sinal pra mim. Porque eu também acredito que amor, não paixão, amor é decisão. Tu decide. Tu vê que aquela pessoa, ela fecha, e aí tu decide fazer dar certo. Então, acredito que é uma decisão, e eu tomei essa decisão. É uma troca, né? Você não consegue amar alguém se esse alguém não te der algo em troca, né? Todos os relacionamentos você tem que dar algo para receber, né? Então, se você não dá, se você é diferente, se você não participa, né, dos mesmos princípios e valores, não tem como dar certo, né? Exato. Sim, todo relacionamento mesmo, uma amizade é uma troca de... Porque é isso, você me diverte, você me faz bem por alguma coisa, sempre é uma troca mesmo. E isso enriquece, né? Agora, sobre sinais que você perguntou, como, assim, agora não só do seu relacionamento, mas como você ajuda as mulheres a perceberem que tem algo ali que pode não ser legal, alguma dica, assim. Por exemplo, hoje se fala muito do homem narcisista, né? Homens que vão acabar... causando problemas no relacionamentos abusivos. Como identificar no começo? Porque às vezes a gente tá mesmo naquela ilusão da paixão e não consegue ver. E quando a gente tá mais madura, a gente consegue perceber sinais melhor, né? Que pode ser um pouco mais difícil no começo. No começo acaba sendo um desafio perceber. Por quê? Até porque no início, quando as pessoas elas estão se conhecendo, é um momento bem Disney, né? A outra pessoa, ela se esforça para mostrar só o lado bonitinho dela. A tendência das pessoas elas esconderem os defeitos e quererem mostrar só esse lado bonitinho. Então, é importante, por isso, manter os olhos atentos e o coração tranquilo. Os olhos atentos no sentido de diminuir ao máximo as projeções e observar a pessoa de fato. E o que é importante, fundamental, eu sempre digo para as meninas, não presta atenção no que ele fala, presta atenção no que ele faz. Porque no discurso as pessoas são maravilhosas, né? Na palavra, e a mulher, esse é um ponto da mulher. A mulher, ela é conquistada pelo que ela escuta. As mulheres são mais da audição, os homens são mais visuais. Então a mulher, ela precisa fazer esse exercício de não prestar atenção tanto no que ele está dizendo, mas no que ele está fazendo. Porque será que o que ele fala sobre ele, a fala dele tem coerência com as ações? E são nos pequenos detalhes que a gente vai notando. Então, essa questão do homem narcisista e etc., é importante a mulher, ela notar os indícios iniciais, pequenas ações, porque ele vai escondendo no início, né? Essas pessoas, elas têm essa habilidade. Mas notar indícios de controle ou de tentativa de fazer ela se sentir culpada, menos. É importante também prestar atenção como o outro faz tu se sentir. Né? Ele tenta te colocar numa posição de fazer tu se sentir constantemente culpada, com vergonha, com receio de falar alguma coisa. Ele faz tu se sentir desconfortável por ser tu mesma. Então, esses pontos também são importantes de observar como que o outro faz eu me sentir. E acho que a Andréia já falou uma vez isso, sobre não contar o que está acontecendo para as pessoas que você sabe que te amam. Né? Se você está escondendo alguma coisa, é um alerta. Né? Você está num relacionamento e ele começa a fazer algumas coisas assim, e você fala, nossa, isso eu não posso compartilhar com ninguém. E aí porque você fica na sua cabeça lá, não, eu vou resolver, ele vai melhorar, não vou falar nada porque senão não vão entender. É um alerta, né, para as mulheres perceberem que não tá certo, né? Exato, se ela tá sentindo que ela precisa esconder, que ela tem vergonha, né? No fundo ela sabe que tem algo errado. Exato. Mas muitas vezes a mulher que tá nesse momento, ela não quer contar para os outros, né? Porque ela não consegue ainda. Porque ela sabe que ela vai contar para alguém e a pessoa vai dizer
vai falar o que ela não quer ouvir. É. Vai dizer tem algo errado aí. E ela não quer ouvir isso. Ela ainda não tá pronta, né, pra enxergar. Uhum. E esses homens também que tem, né, que tratam a mulher muito bem, né, e aí, de repente, eles somem, né, e as mulheres ficam naquela expectativa, ele está me tratando bem, ele gosta de mim, né, faz tudo pra mim, e aí, de uma hora pra outra, somem, né, tem algumas amigas, até acho que já mandaram na nossa caixinha também sobre isso. Tem um amigo nosso que comentou também hoje. É verdade. Eu recebo muito na caixinha também sobre isso, mas olha só o que costuma ser. Geralmente, quando as meninas mandam que, Beli, olha só, o que será que aconteceu? Conheci um cara, um homem, ele era perfeito, estava fazendo tudo pra me conquistar, mas aí a gente acabou tendo relação e ele sumiu. Geralmente, esse acaba sendo o marco. E quando isso acontece, a gente consegue enxergar que, na verdade, o homem, o que ele queria era isso. Então, e o que eu sempre falo para as meninas também? Que essa questão do sexo, né, é que é fundamental. É uma questão muito pessoal, né? O momento que vai decidir ter a relação com o outro. Mas o que eu considero fundamental é ter a relação só quando existir um compromisso emocional, uma segurança emocional. E principalmente pelo fato de que os homens, eles são movidos pelo ímpeto da conquista. E não é nenhuma coisa no sentido racional e intencional, no sentido de, não, eu vou fazer de tudo pra conquistar ela, pra conseguir, e depois eu vou pular fora. Não, é da natureza, intuitiva, inconsciente. Então, muitas vezes, quando o homem ele vai lá, tem esse momento, é como se apagasse uma luz e perdeu a graça, perdeu o sentido, perdeu a conquista. Então, é muito interessante que as mulheres, primeiro que se deixem ser conquistadas, que assumam essa polaridade, esse papel feminino de deixar a conquista pro homem ser o homem da relação e de aguardarem por esse momento. Porque, como eu disse também, a gente não é ensinada a se ver como algo sagrado. A gente não é ensinada a tratar o nosso corpo como algo precioso. A sociedade banaliza tudo. Então, é um conjunto de razões do porquê aguardar para que esse momento, essa ação ocorra no momento adequado. Então, muitas das vezes que acontece isso de, Beli, ele fez tudo, ele estava sendo um príncipe, daqui a pouco ele sumiu, é porque houve a questão sexual no momento que ainda não era o momento ideal. Tem uma amiga que ela estava com um menino, né? E ele, nitidamente, depois nós soubemos que ele ficava com ela e com outra, né? E bastante tempo. E ele optou pela outra e não por ela. Por que você acha que acontece isso, assim? Por que o homem escolhe, né? Ele vai escolher alguém, e aí ele até casou com essa menina, e ficaram super bem, hoje em dia tem até um filho. Mas o que acontece nesse ínterim? Você acha que é porque são pessoas muito diferentes, que não agregavam, ou tem alguma coisa a mais? Do sentido do que vai fazer o homem escolher? Acredito que pode ser uma série de questões. Acho que como você comentou até dessa ligação afetiva, né? Acho que o homem sente mais por determinada mulher ou não, independente. Eu acredito muito que o homem, ele tem na mente dele um modus operandi que se divide em categorizar, né? Ouvindo isso pode dizer, nossa, Beli, meu Deus, que machismo. Mas é uma coisa inconsciente. E o homem, ele acaba fazendo uma divisão, como se ele tivesse duas caixinhas na mente dele. Que é a mulher pra ter algo e a mulher, que é a mulher só passatempo, curtição, pra ter algo casual. Então, eles acabam fazendo essa seleção, essa separação de maneira inconsciente, certo? Então, o que eu acredito que contribui para fazer essa separação? Uma mulher que desperte a masculinidade dele e que ele veja como uma mulher feminina. Uma mulher também que tenha essa visão de valores compartilhada, olhando para a mesma direção. Então, podem ser vários fatores que vão fazer o homem ter essa decisão de quem escolher, né? Eu acho que eu gostei muito disso que você falou eu não acho que tem, assim, regras. Tem que estar namorando para ter a primeira relação. Mas eu acho que o que você falou, acho que a grande chave é essa. Você tem que esperar ter um envolvimento emocional, né? Uma conexão. Se é que você quer, claro, se você quer ter alguma coisa com aquela pessoa. Se a mulher não quer também, tá só para se divertir, tudo bem, fica à vontade. Sim. Agora, se ela pensa em ter alguma coisa, eu também acho que ela tem que esperar ter esse envolvimento emocional antes de
de partir para uma coisa mais... Porque aí ela já está envolvida, só que talvez ele não esteja, Exato. né? E É aí mais para fica se ruim. proteger mesmo. É uma proteção, né? Se a mulher ela deseja ter um relacionamento sério, ela acaba tendo que entender que as coisas possuem um ritmo e uma forma de ser, né? A mulher, eu não vou fazer as coisas e que acha que isso é jogo, não, eu não vou agir dessa determinada maneira, eu faço o que eu tô afim. A mulher que se recusa a entender que as coisas possuem uma forma de ser, ela vai ser a mulher que vai estar sempre dando com a cara na parede. Ela vai estar nadando contra a maré. Porque o mundo é mundo desde antes que a gente nasce. Existem as tendências naturais. Então, o homem possui as tendências naturais, assim como a mulher também tem. E a questão é que as mulheres, elas se apaixonam pelo afeto. Então, quando o homem vai lá e faz coisas para conquistar e dá carinho, a tendência é que a mulher se apaixone. E o homem, claro, ele vai gostar de afeto, mas o que faz o homem se apaixonar é o ímpeto da conquista. É ele sentir que colocou a energia, o tempo, que ele investiu naquilo. E existe um exemplo que eu gosto de dar, que eu dou nos cursos, que ele é muito bobo, mas que a gente consegue perceber exatamente como funciona a mentalidade, tanto do homem, mas de qualquer pessoa. Por exemplo, assim, as pessoas, no modo geral, elas possuem uma tendência natural a apreciar e valorizar muito mais do que elas botaram energia para conquistar. Digamos um carro, tá? Sonho da pessoa é ter um carro. E aí, existem 2 cenários. Um cenário em que ela teve que abrir mão de muitas coisas, de fazer muitas renúncias, de ter que trabalhar, juntar dinheiro, se esforçou, penou para conseguir ir lá comprar o carro dela, tá? Qual vai ser o sentimento em relação a esse carro? Em comparação com um belo dia, alguém liga para ela: Oi, fulana, tudo bom? Tu ganhou um carro, tu participou de um sorteio. Legal. Quem não vai gostar de ganhar um carro? Mas é evidente que aquele carro que tu teve que te empenhar tanto, botou tua energia, botou para conseguir, ele vai ser apreciado de uma maneira totalmente diferente. E a gente consegue ver isso na nossa vida, que a gente valoriza muito mais aquelas coisas que a gente sabe o quanto a gente se esforçou para conquistar. Tem um significado especial. Então, fazendo essa analogia com homens que já têm o ímpeto da conquista muito mais forte neles, a gente compreende que os homens eles vão valorizar, mesmo que de maneira não intencional, aquela mulher ou aquela coisa que eles tiveram que botar a energia da conquista. Então, isso acaba sendo um fator que a gente precisa considerar. É natural, não instinto. Perfeito. Às vezes não é consciente mesmo. Mas acho que também tem aquele homem que ele tem o prazer em ter conquistas. Né? E aí ele compra um carro, ele não é suficiente. Troca de carro e nunca vai ser suficiente. Né? Então, também saber o perfil do homem que é, né? Porque talvez seja um troféu só, né? Eu vou ficar até que eu consiga. Né? Conseguiu, mulher, já perde a graça. E a mulher, às vezes, vira realmente uma... Ou o homem não está pronto, né? Como a gente vê muitos casos aí. O homem, às vezes, não está pronto também. Do mesmo jeito que a gente tem esse tempo de se lapidar, de se preparar. É uma evolução mesmo. Às vezes, o homem também não está pronto, no fundo, para ter um relacionamento. E, então, ele conquista, mas ele vê que a coisa vai dar certo, vai partir para um relacionamento mais... sério mesmo, né? Mais profundo, e ele também não está pronto, e por isso que ele se afasta muitas vezes. Os dois têm que estar preparados para acontecer. Né? Igual você contou, quando você estava e você encontrou outra pessoa que estava na mesma sintonia, aí que dá certo. E você conheceu onde seu namorado? A gente se conheceu numa academia. Olha, querem conhecer o marido dela na balada. Acontece também, acontece. Mas eu tava falando, né, disso, do homem saber muito também da postura da mulher, né? Quando o meu marido me conheceu, nós nos conhecemos numa balada aqui em São Paulo. Nós trocamos só o Instagram, né? E logo um mês depois, mais ou menos, ele entrou em contato comigo, né? E eu assim, eu já tinha me encantado, né? Por ele, pelo jeito do abraço, né? A postura. E ele tinha se encantado pela minha postura também, né? Assim... Então, acho que é isso. Os dois se conectam porque sabem que a postura... Mesmo na balada. Mesmo na balada, assim. Eu acho que não... Quando você tem um jeito de lidar, né, com as pessoas, quando você demonstra que é alguém mais séria, que você está numa fase de um relacionamento sério, nem chegam muitas pessoas diferentes disso, né? Acaba chegando até você só pessoas que vão compartilhar do mesmo pensamento. Eu acredito que tem uma questão de vibração mesmo. Não sei se vocês também pensam. Sim. Mas eu acho que tem uma coisa de energia também, de atrair, né? De sentimentos mesmo, né? De postura, tudo. Sim. E como que você acha que a mulher conseguiria, assim, se tornar mais atraente, né?
claro que o interior, pelo que você falou até agora, né, é o que mais importa, é o mais importante. Mas tem outras formas da mulher se tornar atraente? Sim. Essa questão de ser atraente, eu acredito que tudo começa com... Eu acredito que tudo começa com a forma como a gente se sente. Tudo é uma questão de postura. Porque tem várias pessoas, a gente pode pensar... Pessoas que tu olha, assim, esteticamente não seriam consideradas aquele padrão de beleza, mas a pessoa se sente tão bem na própria pele. Ela é tão segura de si e confiante que ela passa a se tornar mais bonita. Então, eu acredito que pode ser uma mulher lindíssima, com uma roupa lindíssima. Se ela não se sentir bem com ela mesma, a postura dela vai entregar. Então, ela vai estar encolhida, ela vai conversar olhando para baixo, vai conversar olhando para o chão. Então... Como tu mesma disse, né? Essa questão interna, ela é fundamental. Tudo começa por ali. Sobre o que eu preciso fazer para me sentir bem sendo eu mesma. E para mim, a atividade física é um dos pilares. O pilar corpo é fundamental. Tu cuidar do teu corpo para tu se sentir bem na tua própria pele. Roupa também, vestimenta. Porque tu vai se sentir bem. E aí, tem uma questão que a gente trabalha bastante sobre isso na comunidade de lapidação. Que muitas pessoas ou mulheres deixam para se vestir para ocasiões especiais, né? Para os outros também. E a mulher, quando ela começa a fazer esse exercício de se vestir para ela mesma, de considerar que todos os dias são importantes, ela tá bem vestida, ela praticar esse autocuidado, a forma dela se enxergar vai mudando também. Nossa, a questão da percepção de valor... Ela é uma construção diária com pequenas ações. Pequenas ações. Tu cuidar todo dia da tua imagem pra estar se sentindo bonita. Tu cuidar do teu corpo pra se sentir bem, olhar no espelho e gostar do que vê. E até detalhes pequenos, como, por exemplo... Tava gravando essa semana pra comunidade uma aula sobre a forma como tu vai dormir. Porque tudo isso vai afetando a nossa autoestima. Por exemplo, eu acredito que não adianta tu passar o dia todo arrumada... E aí, pra dormir, tu vai lá, põe uma roupa rasgada, um pijama. Tu vai te olhar no espelho, o que tu vai estar comunicando pra ti mesma? Sim. Então, esses pequenos detalhes, eles vão fazendo com que a mulher, ela vá se sentindo mais atraente. E aí, os cuidados básicos de aparência, né? Que é cuidado do cabelo, um cuidado com a pele, um cuidado com a unha. De ter esse capricho do autocuidado. Tudo isso vai fortalecendo a autoestima da mulher e fazendo ela se sentir atraente. E a mulher que se sente atraente, se sente interessante, ela transborda isso. Sim. As pessoas olham e a mulher que se sente assim, ela tem uma luz. Ela fica charmosa, né? Lembra que nós conversávamos até, nós estávamos sem tempo para fazer as unhas. Sim. E daí você falou, como que nós vamos, né? Falar a vida sobre tá isso. toda errada, e a vida tá toda errada, então, se você não consegue parar... Um dia a gente conversou isso tão sério, gente. Se você não consegue um dia na semana fazer sua unha, tipo, você não tá se dando a atenção necessária, né? Você tá se deixando disso em segundo plano. Que é realmente, às vezes parece um detalhe, mas são, como dizia Roberto Carlos, né? Detalhes fazem a diferença. Então, fazem mesmo, né? As músicas detalhes. Não eram detalhes tão pequenos de nós. Também. Pra mim era essa dele. Mas os detalhes, tem que se ater, porque assim, não só pro homem, mas pra você mesmo, porque você vai se sentir melhor, né? Vai pra academia, vou olhar meu corpo vai estar melhor, né? Vou cuidar do meu cabelo, vou estar hidratando ele, tudo isso vai fazer a diferença. E, Beli, sobre rotina mesmo de hábitos, por exemplo, eu vi que você coloca sobre arrumar a cama de manhã. Então, assim, ter essa rotininha. Sim. Qual a importância? Eu acredito que a gente é o que a gente faz repetidamente. Nós somos o que a gente faz, nossa rotina, nossos hábitos. Então, esse hábito de arrumar a cama... E o que eu acho importante falar também, né? Tudo que a gente faz pode ter muito sentido ou pode ter sentido nenhum. Tudo diz respeito à intenção que a gente coloca. Arrumar a cama pode ser uma ação mecânica. Pode não significar absolutamente nada. Tu só botou ali, estendeu, botou os travesseiros. Agora, arrumar a cama pode ser um ritual muito mágico e especial. Quando tu coloca a tua intenção no sentido de... Eu trago ordem pra minha vida. Eu faço... Tudo que eu faço com excelência. Tudo que eu faço com presença. Isso vai mudando. Então, o que eu acho importante? Ter essa percepção de que tudo que a gente faz no nosso dia pode ser uma ferramenta de lapidação. Pode ser algo que nos constrói. E uma pessoa que ela tá com a vida dela caótica, que não sabe por onde começar, a primeira coisa que ela tem que fazer é começar trazendo ordem pra vida dela, criando uma rotina. Não sei o que eu quero fazer da minha vida, tô me sentindo totalmente perdida.
começa criando uma rotina. E quando tu cria uma rotina, eu gosto muito dessa ação de arrumar a cama. Por quê? Quando tu acorda de manhã, o que significa arrumar a cama? Primeiro, tu tá instalando a ordem. Tu tá mostrando pra ti mesma que tu tem disciplina. Que tu faz o que tu te propõe a fazer. Que tu é capaz de executar as tuas próprias ordens. E vai botando ordem no teu dia. Então, arrumar a cama, ela pode ser uma ação muito poderosa. E também trazer a feminilidade, que é a beleza. Eu gosto de daí botar um perfuminho. Então, são ações que, quando a mulher começa a construir a sua vida nesse sentido, de ver tudo como uma ação poderosa, a vida ganha muito mais poder e significado também. Perfeito. E trazendo aqui uma explicação científica, a gente fala muito disso, que quando o cérebro, ele tem um mecanismo que só de você ticar então você tem lá, eu vou arrumar a cama, vou fazer não sei o quê, vou trabalhar. Então, só o primeiro tique que você faz no dia, né, check, isso já traz uma mensagem muito forte pro cérebro. Faz uma liberação de dopamina, né, e aí você sente prazer. Né? Então, já dá um reforço, assim, é a primeira missão cumprida. Exato. Sim. E arrumar cama é de homem ou é de mulher? Pois então. Bom, a energia feminina é a energia que... Primeiro, todas as pessoas têm ambas as energias, né? O homem tem energia feminina, a mulher tem energia masculina. A mulher, ela precisa buscar desenvolver mais a energia feminina em si, porque ela veio com essa missão, assim como o homem precisa buscar desenvolver mais o seu lado masculino, porque se ele veio homem, ele tem essa missão. Então, isso que é importante. Lá em casa, quem arruma a cama sou eu. Porque tem um significado muito importante pra mim. Eu aprecio isso, eu sinto que isso constrói o meu dia. Mas acredito que não tem nada de errado se o homem quiser ir lá arrumar a cama. Mas o que eu considero fundamental é a mulher ter noção de que o papel dela é esse papel de administrar o lar. De trazer a ordem, de trazer a beleza. Porque a gente é algo natural nosso. E muitas vezes existem conflitos dentro do relacionamento por causa dessas questões, né? De, arrumar a casa, cuidar do lar. E por que geralmente eu enxergo que surgem esses conflitos? Porque a mulher quer que o homem seja algo que ele não é. A mulher espera que ele enxergue as coisas da forma como ela enxerga. Os cuidados que, porque ele não fez como eu fiz, como eu faria. Ele não tem essa noção. Só que isso foge do masculino. O homem masculino não vai ter essa mesma visão da mulher. Então, pode ver, a mulher vai arrumar a cama, mas o homem pode arrumar. Mas vai arrumar de uma maneira diferente. Não, eu acho que hoje muitas mulheres, como trabalham fora, então pensa, eu também trabalho, então a gente vai dividir as tarefas do lar, então também igual. Mas a gente sabe que cada um tem um jeito, né, de fazer as coisas, então acho que muitos conflitos surgem por aí, né, querer dividir as coisas, sendo que cada um tem uma visão diferente. E um jeito de fazer, né, as coisas. Pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta, acho que do que a gente estava falando antes até. Que acho que muitas mulheres que estão aí solteiras acabam errando muito quando vai alinhar as expectativas com o ficante e acaba cometendo aqueles erros clássicos de tratar o ficante como namorado. Então, já conceder ali, né, benefícios de namoro. E também no namoro para casado, enfim, você não tem ali muito alinhadas as expectativas. Então, como que as mulheres podem não cometer esse erro? Então, esses erros, no sentido a gente considera erros porque, digamos que é uma mulher que quer namorar, tá? Então, se ela for lá e conceder todos os benefícios de um namoro para um ficante, e se esse homem for o perfil de homem acomodado, ele vai ficar naquele modo para sempre, porque é muito cômodo para alguns homens, né? Tem todos os benefícios, toda a parte boa de um relacionamento, tem ali o romance do final de semana, e em contrapartida não tem responsabilidade nenhuma, não tem compromisso nenhum. Isso gera muita insegurança para a mulher. E é perigoso, sim, é arriscado, porque eu recebo todos os dias muitos pedidos de socorro nesse sentido. Belly, já recebi até, Belly, a gente tá 2 anos ficando. Nossa. Ele nunca É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Ele nunca me pediu em namoro. Sim. E aí... Eu já conheço a família e não me pede em namoro. Exato. Aí, final de semana de casalzinho, né? Super confortável. Quando ele tá afim, vai lá, viaja, faz... Ou seja, quando o homem tá com aquela carência, ela vai lá e supre toda a carência, né? Ela é a companhia perfeita. E, em contrapartida, ele não tem compromisso nenhum. Quando ele não tá afim, e ela joga ela pra aquele limbo. E ainda fala, não namoro? Exatamente. Então, assim tá muito bom, vamos deixar assim, vamos deixar rolar. O vamos deixar rolar é clássica de tu tá sendo enrolada. Não escolhi, né? Exatamente. Então... senão já... Exato. Então, a mulher que ela quer um relacionamento sério, ela precisa
que ela precisa entender que cada momento é um momento. Uhum. Então, assim, bom, se eu quero que isso se transforme num namoro, ele precisa entender que ele só vai ter os benefícios de namoro se ele der os passos necessários para que isso aconteça. Então, não é nem um jogo, mas, na verdade, é de trazer clareza para a relação. Sim. Bom, se tu deseja ter determinados benefícios, de viver determinadas coisas comigo, tu precisa assumir um compromisso. Tu precisa ter uma responsabilidade afetiva comigo. Porque não pode ser essa coisa de usufruir, ter toda a parte boa e depois joga ela lá para aquele limbo. Isso traz muito sofrimento para a mulher. Então, é uma forma dela proteger o coraçãozinho dela de não se doar, se entregar para uma pessoa que não vai fazer o mesmo. E além do ficante para namorado, tem o namorado para noivo, né? Que também tem várias pessoas que ficam muito tempo, né, noivas. Que daí vão morar junto, né? Eu já vi casos assim, foi morar junto, ficou noivo, e aí acabou, de repente, Que né? tava o 4 anos relacionamento, morando 4 anos junto. morando junto, nunca casaram e noivos. O que acontece, né? Assim, e qual que é o limite disso? Sim, essa questão de morar junto tem vários pontos de vista, várias perspectivas, né? Se são, por exemplo, um relacionamento cristão, não vai fazer isso, vai fazer toda a ritualística, né? Então, essa questão de ir morar junto, o que a mulher ela precisa ter muito claro? De que se ela sonha com um casamento, se ela sonha com um pedido, ela sonha com toda essa tradição, que a partir do momento que ela for morar com ele, se for um homem acomodado, e é a tendência das pessoas se acomodarem, que talvez ela não viva isso. Então, talvez ela acabe abrindo mão disso. E se não é um homem com consciência, um homem que escuta as necessidades dela, existem vários perfis de homem, precisa enxergar. Bom, como que é o perfil do homem que eu tenho ao meu lado? Ele é um homem que me escuta e faz as coisas que eu comunico que são importantes, no sentido de, bom, eu preciso ser pedida em casamento, é o meu sonho, eu quero casar na igreja, isso é muito importante pra mim. Se observa dentro do relacionamento que ele é um homem que faz as coisas que ela comunica que é importante. Que quer agradar, né? Que quer agradar, que se importa. Então, ok, talvez seja um risco menor. Mas agora, se já vê que é um homem que não é um homem que leva muito em consideração, que não é um homem que tem essa sensibilidade, essa preocupação, se for morar junto, talvez ela vá ter que abrir mão desse sonho, vai se decepcionar. É o que você comentou, né? Que a Karen, ela morou um pouquinho antes, mas foi muito alinhado. Foi assim, tá, tô indo, mas é pra gente fazer um teste bem rápido. Exato. E foi isso mesmo, deu alguns meses, ele já pediu o pedido. Tudo. Foi na pandemia, né? Então, fechou tudo, então nós já estávamos ficando mais juntos, aí em março. Ele foi me pedir em casamento em agosto, né? Só que assim, eu saí do meu apartamento mesmo, assim, entreguei o meu apartamento em junho, julho. Então, foi logo em seguida, né, que ele me pediu. Porque já era alinhado isso. Olha, vamos ver... Já dava muito certo, né? Já estava dando certo, mas assim, vamos realmente estar juntos para que venha, né, o casamento e Já assim seja concluído. O combinado nunca sai caro, né? O que é fundamental, alinhar expectativas desde o início. Sim. Sempre. Alinhamento de expectativas. Tanto no sentido de tá conhecendo alguém, já deixar claro. Tem que ter bom senso, né? Não vai chegar, olha só, quero um relacionamento sério. A mulher tem que saber conduzir as coisas com feminilidade, né? Tem que ter o feeling, né? De conseguir expressar ali numa conversa que, bom... eu não gosto de coisas casuais, não é meu perfil, eu não sou de ficar saindo com outras pessoas. Tô no momento da minha vida que eu busco um relacionamento sério. Tudo pode ser dito com delicadeza, né? E é importante. Então, esse alinhamento de expectativas, tanto quando tu tá conhecendo alguém pra deixar claro que tu não é um passatempo, se posicionar, até pro homem não cometer o erro de talvez querer te colocar nesse lugar, tu já mostrar que tu não ocupa esse espaço. Tanto no sentido de quando tá namorando, de se posicionar de, bom... O meu sonho é casar, eu quero ser pedida em casamento. Porque ninguém é adivinho também. Relacionamento tem que ter comunicação. Eu sempre digo, nunca presuma que o óbvio não precisa ser dito. Não existe óbvio. Dentro de relacionamento, sempre tudo precisa ser dito. Porque são duas pessoas com criações e universos completamente diferentes. O que é mega importante pra ti, talvez não seja pro outro. Por isso, tu precisa comunicar o que é importante pra ti. E o que é fundamental também, que eu considero valor inegociável, eu sempre digo para as meninas, escolher alguém que se importa sobre como tu se sente. Que tu comunica que determinada coisa é importante para ti e ela compra essa ideia, que ela se preocupa em atender. Ou que quando tu comunica que determinada coisa faz mal,
que ela se abstenha de fazer. Esse é um ponto muito Isso importante. é o que falam hoje, responsabilidade afetiva, né? Exatamente isso. Acho que é essencial mesmo. É fundamental. Então, porque, imagina, e isso acontece muito. Mulheres que entram num relacionamento com pessoas, homens, que não demonstram essa preocupação, né? E é um fardo tu viver Vai num ser um relacionamento com a sofrimento. pessoa que não te escuta e não se importa em atender as tuas necessidades. E isso até é um exemplo de algo que eu recebo muito, é a questão de maridos, homens namorados, que curtem fotos de outras mulheres, que acompanham outras mulheres no perfil. Nossa, esse é um assunto que eu recebo muito no Instagram e assim, um problema para muitas mulheres. E a gente pensa, por que ela não fala com ele? Fala que incomoda, né? Mas tem mulheres que falam. falam. E não adianta. Não. E eu recebo, assim, na caixinha casos absurdos, assim, E varia muito, né? Tem homens que falam que não significa nada, que, ou diz que vai parar e não param, sabe? Se faz de sons. E tem homens que pegam e dizem que eu Qual curto problema? mesmo, tô nem aí. E é muito triste isso, quando tu entra num relacionamento com alguém que não se importa sobre como tu sente. E por isso que o namoro, ele é tão importante, porque ele é uma fase, um estágio que tu vai conhecer a pessoa. E tu precisa ser muito racional. Se a pessoa ela não fecha com seus valores negociáveis, pula fora. Porque não pensa que vai melhorar depois. Piora. 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 Exato. As pessoas não mudam. E acho que uma boa dica, porque às vezes é difícil, né? Eu já tive relacionamentos que você se engana mesmo, muito bem, se você é mais nova principalmente. Então uma boa dica às vezes é dar um tempo, né? Acho que tem um tempo, porque a pessoa às vezes que é manipuladora, ela consegue ali te levar por um tempo, mas não tanto, né? Uma hora ela vai dar. Vai revelar. Revelar. E qual que é o seu pensamento sobre os rituais, né? Pedido de namoro, pedido de casamento, né? O casamento em si. Eu acredito, eu vejo muito valor, sabe? Nesses são rituais onde a pessoa tá assumindo um compromisso e ela tá deixando claro. Eu acredito que são marcos muito importantes, vão muito mais do que uma simbologia ou uma mera tradição. Eu acredito que tem um impacto muito, muito forte, um significado muito profundo. Que nem, por exemplo, às vezes eu recebo também. Ai, Beli, fui falar com ele sobre relacionamento, ele falou que a gente não precisa definir o que a gente tem. Como não precisa, sabe? Esse limbo gera insegurança para a mulher. Então, eu sinto que esses marcos, eles trazem segurança e eles reforçam um compromisso. Que nem um casamento. A partir do momento que tu casa com a pessoa, é uma decisão que é para ser, né? Para a vida toda. E até tu tomar essa decisão, muitas vezes, por exemplo, só morar junto, gera instabilidade. Tu não tá casado. A qualquer momento a pessoa pode mudar de ideia, pular fora. E agora, quando casa, muda muito o peso que tu coloca. Mas não no sentido peso de fardo, mas significado. Tu sabe? Tu fez uma escolha. Vou virar a chave. Completamente, assim. Eu sei né, que eu casei ano passado, em abril. E é totalmente diferente, assim, né? Pra mim foi muito melhor, assim. Nós estamos muito melhores, porque eu acho que o homem, ele vira a chave de que é uma família. Exato. Né? A mulher, ela já tem mais isso, né? Mas o homem, assim, eu sou responsável pela família, né? Eu tenho que dar segurança por essa família. Então, eles mudam, assim. É impressionante. Eu acho que é a melhor forma de alinhar expectativas, que a gente tanto fala. Porque aí você tá ali deixando tudo claro, como se estivesse assinando um contrato. Em cada fase, né? Então é importante. E a mulher pode pedir em casamento? Eu não sou favorável dessa ideia, né? Da modernidade da mulher assumir a frente, a liderança na relação. Acredito que traz muitos prejuízos, porque até pode ser visto como algo engraçadinho, inofensivo, mas a profundidade dessa ação da mulher tomar a iniciativa vai muito mais além do que uma mera pedido, né? Primeiro que a mulher, quando ela vai lá e faz o pedido, ela perde de ter o movimento do homem de fazer exatamente esse movimento. Porque quando o homem faz esse movimento, ele tem uma certeza dentro dele. Ele sente que foi uma decisão que ele tomou. Eu escolho estar nessa relação. E quando a mulher tira isso do homem, é como se ela estivesse empurrando. Então, o homem, ele nunca vai sentir que foi uma decisão dele. Ele não vai sentir, bom, eu fiz o pedido, eu entrei nisso. Talvez ele até se questione, isso vai gerar insegurança. Insegurança para o homem de, bom, será que eu estaria nessa relação? Será que eu teria feito esse pedido? Ou será que foi algo imposto? E insegurança na mulher também, que ela tirou esse movimento, ela tirou a conquista. E outro ponto também, a mulher, quando ela começa a assumir a liderança, e se é a que faz tudo, ela vai fazendo com que o homem vá se tornando cada vez mais fraco
e se acomodando. E é a mesma mulher que lá na frente vai começar a dizer que tá exausta, que ela tá sobrecarregada, que o homem não ajuda em nada, que o homem não faz nada. Bom, desde o início ela tá recrutando toda a ação. Ela vai tirando a ação do homem. E o homem esse é um dos mecanismos do homem. O homem precisa se sentir necessário. Ele precisa ser estimulado a fazer. Senão ele vai atrofiando. E porque ele é vaidoso, né? As mulheres acham que o homem não é vaidoso, mas o homem é mais vaidoso que mulheres. Eles gostam, né, de fazer, de se sentir presentes, poderosos, né, com feitos, porque aí eles se sentirem bonitos, né? A mulher, ela precisa elogiar o homem, né? Sim. Ele gosta disso, né? Ele quer ser ali o centro da casa, né, fazer as coisas, ditar regras, né, por mais que seja a mulher que esteja por trás ali alinhando o que precisa ser feito dentro da família, né, o homem ele gosta disso, então se você acaba tirando, né, talvez seja... Isso é o que você comenta bastante de o homem masculino, essa energia masculina e feminina de inverter papéis. Sim. É mais ou menos por isso? Sim, tem essas questões também. O homem, ele tem essa necessidade de ser admirado. O homem e a mulher possuem necessidades primordiais distintas, né? Não que a mulher não precise se sentir admirada, mas antes dela precisar se sentir admirada, vem outras necessidades. Por exemplo, a mulher precisa de devoção. O que é devoção? A mulher precisa sentir que o homem coloca ela num lugar de destaque na vida dele, de que ele prioriza as necessidades dela antes de outras coisas. E o homem, uma das necessidades primordiais é se sentir admirado. É isso, é sentir que a mulher que ele tem ao lado admira, reconhece as coisas que ele faz, e isso ajuda até a acionar a masculinidade do homem. Então, a gente fala sobre isso na comunidade também. Mulheres que desejam ver seus homens mais masculinos. Esse é um dos movimentos. É uma pequena ação que vai promover grandes resultados, no sentido de admirar, de incentivar. Fez algo que gostou, né? Por exemplo, o homem está tomando uma iniciativa. Vai lá e reconhece, valida. Isso muda tudo, porque quando a mulher faz isso, a tendência é que o homem vai repetindo. Vai repetindo. Quando a gente faz algo e alguém elogia, isso motiva a gente a repetir aquele padrão. Então, isso é algo que fortalece. E o contrário é quando a mulher critica. Quando a mulher ela costuma criticar excessivamente, isso vai diminuindo o poder de ação do homem. Ele vai fazer cada vez menos. Por quê? Porque isso vai dando receio nele. Receio de falhar. Um dos maiores medos do homem é sentir que ele é falho. É sentir que ele não é o herói da mulher. Então, se ele cria esse mecanismo de defesa, bom, eu não vou fazer porque eu tenho medo de ser criticado, e se eu fizer errado, e se eu escolher mal? E tem mulheres que têm esse vício na crítica. Tudo que o parceiro faz, ela vai lá e critica. Poderia ter sido melhor. Não, porque essa escolha foi ruim. Isso vai minando o homem. E eu entendo que muitas vezes não é por mal, no sentido de criticar. Mas, olha, são vários mecanismos de agir, né? A mulher tem um mecanismo que é de melhoria. A mulher quer melhorar tudo. Ela quer melhorar as pessoas da vida dela. Então, quando ela entra num relacionamento, ela quer melhorar o homem. Ela quer que ele seja o máximo potencial dele. Então, ela sempre vai estar lá dando dicas e falando como ele precisa fazer as coisas. Só que pro homem, isso não vai soar como uma melhoria. Ele vai sentir que é uma crítica. E esse é um dos maiores... é uma das maiores questões de desentendimento dentro do relacionamento. A mulher querendo fazer a melhoria, querendo melhorar. Com boas intenções até, né? E o homem sempre recebendo como crítica e vai criando uma desarmonia terrível dentro da relação. Acho que isso é um grande dos motivos aí de briga, né? Entre os casais. Além da falta de comunicação, que é muito difícil. Exato. É essa briga mesmo de papéis, de não saber levar aquela crítica e parecer que está brigando, acabar discutindo. Tem algumas maneiras de falar, né? A mesma coisa. Exato. Então, talvez você queira que ele faça diferente, né? Tanto ele queira que você também faça diferente. Mas quando você impõe, né? Você fere o ego do outro e o outro não vai querer fazer. Exato. Né? Então, até aquilo que você falou, né? Da pessoa ficar curtindo e, né? Será que não tem um modo de que você coloque para o outro, que isso é extremamente importante para o relacionamento de vocês, né? Então, tudo que você vai colocar dentro do relacionamento tem que saber ser colocado. Como você vai falar sobre isso, né? Porque senão realmente vira uma discussão, né? A pessoa não vai mudar, ela não vai fazer, e aí não tem nem sentido. E pensando nisso, Beli, até voltando assim, então será que, porque acho que você recebe muitas essas perguntas, tem o que a gente manda de mensagem na época
lá que é ficante ainda da conquista, quais mensagens mandar e não mandar para o homem, né, quando você ainda está ali naquela fase antes do namoro. Pensando nisso, então, em fazer o homem se sentir bem, se sentir admirado, se sentir respeitado. Tem alguma dica, assim, de mensagens? De mensagens? É importante, é bom que a mulher, nessa parte nesse momento inicial de quando tá se conhecendo... Quando é ficante. Quando ainda. é ficante. Nesse momento, o fundamental é que a mulher, ela consiga ser receptiva e deixe pro homem o papel da conquista. Por quê? A gente é muito incentivado hoje em dia, né? As mulheres a Tomar iniciativa. Sabe? Tu pode tudo. Claro que a gente pode tudo, mas será que é inteligente? Né? Será que é o mais adequado? Será que é o que vai trazer o resultado que quer? É claro que tu pode ir lá chamar o cara pra jantar, tu pode decidir o lugar, tu pode também pegar teu carro, ir lá buscar ele, tu pode depois decidir dividir a conta, né? Vamos pagar, vamos rachar, eu tenho meu dinheiro. Mas será que isso vai trazer os resultados que ela quer? Vai gerar um homem que assume uma liderança, que faz coisas para conquistar ela, que valoriza ela e que vai cuidar dela? Ou não? Será que ela vai estar... Porque esses primeiros momentos, as primeiras interações, elas vão moldando toda a dinâmica do restante do relacionamento. Então, não adianta tu começar teu relacionamento mostrando que tu é a mulher empoderada, que tu faz tudo sozinha e depois querer ir lá ser cuidada. Porque tu vai ensinar ele desde o início que tu não precisa de cuidados. Sim. Então, o que é fundamental no início? Ser receptiva, no sentido de conseguir controlar essa ansiedade, porque também isso, a mulher feminina, ela consegue segurar essa ansiedade de fazer as coisas acontecerem, ela consegue relaxar e deixar as coisas acontecerem no tempo certo, e deixar o homem ter esse movimento da conquista, de chamar ela. Claro, a mulher não é uma coisa no sentido também de, nossa, eu tenho que ficar aqui esperando o homem fazer tudo, mas ter esse feeling de deixar o homem fazer os primeiros movimentos, fazer o convite, tomar a iniciativa e ela ir se posicionando. Dá espaço também. Dá espaço. Quando eu conheci, né, o Henrique, meu marido, eu peguei o celular dele, coloquei o meu Instagram, né, e eu via que ele entrava nos meus stories e eu olhava aquela carinha ali e ficava pensando, um dia ele vai falar comigo, um dia ele vai falar comigo. E eu nunca pensei, então, daí ele falou assim, por que você não foi falar, né? Daí eu falei, porque eu seria mais uma, né? Que assim, eu vejo, né, o que acontece com outros homens e eu não queria ser mais uma, né? E como eu falei, ele falou, não, eu gostei da tua postura, né? Então é isso, eu acho que o que eu queria dele, eu já mostrei pra ele desde o começo, né? E se você não mostra, se você faz de uma forma diferente, depois não tem como cobrar, né? É bem alinhar mesmo e ter clareza do que você quer, né? Quando você tem clareza do que você quer, você vai focar naquilo, tem que ter foco. Sim. E em tempos modernos, quando tu muda a tua postura, isso é muito interessante, né? Porque a gente tá numa era que é normal a mulher ser a caçadora, né? Porque ela vai lá, ela segue, ela curte, ela manda reação, foguinho. Pra mim, é cantada de pedreiro online, né? Manda foguinho, manda ali gostoso, não sei o quê. E pensa que tá arrasando, pensa que tá conquistando. E, na verdade, ela tá sendo só a mais do mesmo. Ela tá sendo mais uma. Então, a mulher que ela consegue ter uma postura de, bom, eu sei o meu valor, eu não preciso ficar caçando, eu não preciso ficar indo atrás. Eu vou aguardar ele fazer movimento. Ela já é vista com outros olhos. Ela já tá se diferenciando. Ela não é mais do mesmo, ela não é como qualquer uma. E qualquer uma não diminuindo outras mulheres. Mas não agindo como a maioria age. Isso ganha destaque, isso é valorizado. Sim, com certeza. E modula, né, o relacionamento, assim. Beli, e assim, relacionamentos, então, que já estão, um namoro, um casamento, como saber se tem, assim, sinais de que ele já pode estar um pouco desgastado ou que está esfriando? Como saber e como, assim, tentar ajudar, né, resgatar esse relacionamento? Acredito que um dos segredos do relacionamento de sucesso e duradouro é nunca presumir que o outro foi conquistado. E muitas pessoas pecam nisso. A partir do momento que o relacionamento está consolidado, está firmado, as pessoas pensam, bom, tá ganho. Tá jogo ganho, agora eu posso... mais nada. E aí começam a romantizar aquele excesso de intimidade, né? Começa a andar desleixada pela casa. Eu acredito que tudo isso vai ajudando a enfraquecer o relacionamento. Falta de autocuidado, anda de qualquer jeito pela casa, sempre que o marido chega em casa, tá que nem uma mulamba. Que é primeiro que é um serviço pra si mesma, né? Sim, ficar mulambenta. Sente Segundo mal, né? que o parceiro chega em casa
Sendo que o dia inteiro é exposto a redes outras- sociais com mulheres maravilhosas. É o presencial, às vezes trabalha do lado de uma mulher cheirosa, Exato. né? O mundo oferta muitas coisas, mostra muitas coisas. E passar o dia inteiro vendo, de todos os lados, online e presencial, mulheres lindas maravilhosas. Chega em casa, tá a mulher uma mulamba. Uhum. Isso vai afetando. Sim. E como eu disse, né? Tá feia é um desserviço pra si mesma. Porque não agrega nada na autoestima, a feiura é um desserviço. Quando tu tá Sim. se sentindo bem contigo mesmo, isso eleva. O belo é elevado. Então, o excesso de intimidade também. Que intimidade é o que eu considero desleixo. Mas tem muitos casais que fazem isso, né? Que fazem as necessidades na frente um do outro. Que não cuidam o mínimo da higiene. Todas essas coisas vão enfraquecendo. E quando a gente quer reacender, provavelmente primeiro tem que começar vendo o que foi feito que levou pra isso, né? Como é que tá o meu cuidado com o outro? O meu cuidado no sentido de pequenas coisas, né? Como é que eu tenho ido dormir à noite? Eu durmo bonita? Eu durmo de uma maneira convidativa, interessante? Sim. Como é a minha Touca de postura? cetim no cabelo? Uma touca de cetim, um pijama furado, velho, a roupa que tá... Então, esses cuidadinhos, eles vão fazendo a diferença. E fazer um movimento de olhar assim, o que eu tenho feito para agradar o outro, né? As linguagens do amor que todos têm, Sim. né? Será que eu tenho me comunicado com a linguagem do amor do meu parceiro? Porque muitas vezes a gente entra no automático e para de pensar o que é importante para o outro. E será que eu tô fazendo? Então, começar a ver essas ações. O que tá faltando? Começar a prestar atenção nos detalhes. E nunca achar que o outro foi conquistado. Porque relacionamento é conquista Todos os dias. todos os dias. É um trabalho contínuo mesmo, né? Igual você falou, assim, de amizade também, né? Se você não é amiga, se você não tá presente quando precisa. Sempre ou, que assim, chama não vai, não assim, vai. sempre. Não tem como cultivar nada, Sim. né? É verdade. E você acha que aquele dia especial na semana, ele é válido pro casal? Eu acredito que sim, é valioso, porque o casal é fundamental que tenha esses momentos de casal, né? Mesmo quando já tem filhos, claro, a gente sabe que existem várias fases, né, Sim. das crianças. Daqui a pouco é um bebê, já muda as coisas. Mas sempre que possível, o casal, ele precisa buscar manter essa imagem de casal, de relacionamento. Porque às vezes se perde um pouco, né? Vira só mãe e pai. Não é mais o casal. Então, isso vai Até também... chamam, né, de pai, chamam o marido de Exato. pai. É muito, acho tão Eu acho esquisito isso. esquisito. Exato, é estranho. Então, conseguir entender que tu não é só pai, tu não é só mãe. Existe um casal, existe um relacionamento ali. Existe uma chama que precisa ser mantida acesa. E ter esse momento de casal semanal é muito valioso de trazer essa proximidade. E outra coisa que eu acho de extremo valor é o momento de dormir, sabe? Porque hoje em dia, principalmente com o celular, as pessoas elas cultivam o hábito de ir pra cama com o celular. Cada um vai pra cama com o seu celular, fica ali mexendo, boa noite, né? Daqui a pouco desliga, põe o celular do lado. E primeiro que ritual noturno, a gente fala sobre isso na comunidade também, precisa ter um ritual noturno. Poxa, tu já passou o dia inteiro exposto pro mundo, com informações do mundo, é importante ter um ritual noturno que tu faz um detox. Tu volta pra ti mesma. Tu elimina um pouco todo o estresse, todas as preocupações. E quando tu tem um relacionamento, é um momento também de voltar pra pessoa com quem tu divide a tua vida. Dá uma conectada. Exato. Então, por exemplo, lá em casa, quando é hora de dormir, não existe celular na cama, sabe? O celular já é colocado no modo avião e esse é o momento de tu fortalecer a tua conexão. Porque às vezes tu começa a entrar tanto numa rotina acelerada e tá sempre pensando no que precisa fazer e nos outros e no mundo e tu para de olhar pra pessoa que tu tem ao lado. Então, esse também é um hábito fundamental dentro do relacionamento, cultivar esse momento de olhar de fato pro outro no momento de dormir. Não, É porque às vezes tá todos os dias juntos, né, ali, mas não estão conectados. Sim. Então precisa dessa conexão, né? Eu falei já, acho que em algum podcast, que o meu marido ele fala de alavancar o relacionamento, né? Ver que assim a vida tá muito corrida, né? Para um final de semana, vamos ficar só os dois, assim, nos curtindo juntos. É o tempo de qualidade. É o tempo de qualidade. É, a linguagem do amor, né? As 5 linguagens. Eu acho que você, por mais que cada um tenha um pouquinho mais de cada coisa, você tem que fazer tudo, né? Porque se você deixa um desses 5 pilares, né, fora,
né, não tá completo também. É verdade. Então, precisa fazer um pouquinho de cada, né? Um presente. Não é do presente, É mas verdade. Acho que dá tem um uma presente, preferência, mas lembra. tem que ter todos mesmo, né? Não são só datas especiais, ou ficar mais junto um tempo, né? Que é esse alavancar o O meu relacionamento. namorado, o dele é tempo de qualidade. Né? Então eu percebo muito isso. Às vezes eu coloco um monte de programação no fim de semana, ele fica muito chateado, porque a gente não tem um tempo nós dois. Ele Porque pega estão muito. juntos, mas não estão, Não né? é a mesma coisa, né? Então a gente sempre tenta deixar pelo menos um dia no fim de semana pra gente ficar só nós dois, tipo, juntos, nem que seja fazendo nada. É importante. De muito valor. E saber isso do homem, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Além de se arrumar, de ficar bem, né? Eu acho que deixar a casa também, né? De uma forma que ele também vai chegar, a casa não tá aquela bagunça, né? Não que seja obrigação da mulher, mas assim, deixar um pouco mais confortável, né? É claro que ele vai fazer também. Mas a mulher, ela sabe, né? Dar um jeito. É o dom da mulher, né? É da natureza feminina, atenção aos detalhes, ao cuidado. O homem não vai ter, a não ser que seja um homem feminino, mas ele não vai ter essa mesma percepção. E olha que interessante, porque nós mulheres, a gente cria uma atmosfera de bem-estar na nossa casa. É a gente que é a mulher que deixa a casa com cara de lar, certo? E o homem, ele não tem esse feeling de criar essa atmosfera, mas em contrapartida, ele vai desfrutar. Exato. Ele vai chegar em casa e ele vai sentir um bem-estar, um conforto, uma apreciação. Por exemplo, lá em casa, eu sou viciada em cheirinhos. Eu adoro. Se eu for perguntar pro David se ele acha importante a gente comprar, ele sabe vai dizer que não. Ele vai dizer que não é uma prioridade, que não é. Mas se faltar. Mas quando ele tá em casa, ele chega e sente um perfume, ele sente uma casa limpa. Isso é bom, isso eleva a pessoa. Então, mas ele não é uma coisa que ele, por conta própria, saberia fazer. E quando a mulher, de novo, né, naquele assunto, e quando a mulher começa a querer se enxergar como igual, no sentido de achar que o homem é igual a ela, começa a surgir as frustrações. Porque ele não faz as coisas, ou ele fez, não faz nada direito. Não vai fazer como a mulher. Isso eu vejo muito assim, até minha irmã, que tem um relacionamento maravilhoso e 2 filhos, ela comenta, né, que ela passou... Antes ela ficava um pouquinho frustrada com algumas coisas, e aí depois ela entendeu, ela fala que tem coisas que não adianta, que é da mulher, que não é por mal. O homem não tem essa visão, então não é por mal que ele não fez. Se alguma coisa assim da roupa dos filhos, de arrumar. Aí ela falou, quando eu entendi isso... você fica em paz, que você vê que você não vê má intenção na pessoa, pelo contrário, você vê que as coisas que ele domina, dos dons dele, ele faz tudo maravilhoso, e aquilo é realmente uma coisa que se você percebe, né, mas que ele não deixou de fazer por mal, nem nada. E sobre casamentos, o que você pensa, né, sobre o divórcio? Bom, eu acredito que a raiz da maioria dos problemas da nossa sociedade atual é em razão de lares disfuncionais e desarmônicos, né? Porque a nossa sociedade ela é composta por pessoas, tá? Isso é óbvio. E as pessoas, elas são formadas dentro de casa. Então, lares disfuncionais, onde a mulher não conhece seu papel, o homem não conhece seu papel, a mãe não consegue desempenhar o papel de mãe, o pai não consegue desempenhar o papel de pai, ou cresce com muitos traumas, tudo que a criança vai processando e absorvendo durante a infância vai ser projetado nela enquanto adulto. E os adultos são que comandam a nossa sociedade. Então, eu acredito que o fato das famílias serem disfuncionais, o fato de as pessoas não conhecerem os seus papéis, vai formando os adultos e eu acredito que está aí a raiz dos problemas da sociedade. Então, eu acredito que o casamento é algo que contribui nisso. Acredito que crianças que nascem e crescem em lares desestabilizados, elas não vão ser adultos saudáveis e vão seguir repetindo um padrão. E é um grande problema. Então, o divórcio, para mim, eu considero que é exatamente isso. É um problema. E que a nossa sociedade, hoje em dia, banaliza muito isso. Né? A gente vive um momento de banalização do divórcio. E uma promessa que tu faz de algo para a vida toda é muito facilmente quebrada. E em tempos que o divórcio não era visto como algo tão banal e simples, as pessoas, elas
se empenhavam mais em mudar o relacionamento. Porque, bom, elas pensavam, é para sempre. Então, eu tenho que Trabalhar. eu tenho que trabalhar, eu tenho que melhorar, eu tenho que dar meu melhor. E hoje as coisas são tão fáceis que ninguém valoriza nada. A gente vive uma era de substituição, né? As tecnologias trazem essa ideia. Ah, quebrou? Joga fora, compra um mais moderno. Substitui. É tudo muito rápido. E o casamento começou a ser enxergado dessa forma também. Ah, não tá legal? Não tô gostando? Descarta. Não precisa comprar, aluga. Exatamente. Eu acho que hoje em dia, tipo, as mulheres, não só mulheres, né? Acho que todo mundo, é muito mais fácil você desistir de alguma coisa, né? E não só de relacionamento. Às vezes você tem um sonho, alguma coisa que você sabe que você quer fazer, e aí você mesma, por facilidade mesmo, acaba desistindo, larga aquele sonho de lado, porque você acredita que a primeira dificuldade que você encontra é mais fácil desistir e partir para outra. Realmente, porque é o caminho mais fácil, né? Você desistir, aí você inventa alguma desculpa que não queria e larga. Eu acho que o mais importante disso tudo é você, o que nós falamos desde o começo, né? É você saber escolher para que não venha, né, a falhar depois, né? Ou que não venha ser um fardo o casamento. Então, eu concordo com você, que falou no começo que é uma das principais escolhas da vida. Para mim, é a principal escolha. Eu vim de um lar de pais que se divorciaram, né? Ouvindo que homem não presta. E eu falo que a minha maior conquista de vida é o meu relacionamento. Porque eu sei que isso vai permear toda a minha vida. E que eu cultivo algo muito bom, né? E que eu falo que se todas as pessoas tivessem o que eu tenho, o mundo seria tão cheio de paz, né? Sim. Porque você ter vontade de voltar para casa, né, é uma das coisas mais importantes da sua vida, assim, né, de ter um lar e de paz. Mas eu também acho, e eu concordo com isso que a Andrea falou, que as pessoas estão hoje em dia descartando muito, mas eu acho que porque não estão escolhendo bem, né, não escolhem e aí acabam casando porque tem que casar e o relacionamento fica ruim, né? Antes as pessoas ficavam juntas e talvez fosse pior ficar juntas, porque as crianças viam, né, os pais brigando, e depois isso repercutia, né, na vida do adulto. E é muito mais difícil, né, o adulto, depois que vê tudo isso, que passa por tudo isso, mudar, né? Por isso que eu falo que para mim foi uma grande conquista o meu casamento, né? Apesar de eu ter outras conquistas, né, de ter estudado, me formado e tudo mais, eu sei que o que eu trouxe da minha trajetória, essa foi a parte mais dolorida, né? Então, talvez pensar isso, pensar no começo, né? O começo da tua vida, o começo do teu relacionamento. Como que vai ser? O que eu quero, o que eu não quero, né? O que eu quero viver de verdade. Escolher melhor. Escolher melhor para que depois não venha, né, a separar. Porque aí é uma decisão, né? Porque cria pessoas traumatizadas com feridas que vão entrar também em relacionamentos ruins, né? Por conta das feridas. Então, escolher melhor e trazer também a autorresponsabilidade. Né? Porque eu mesma, há muito tempo ficava, dedo podre, que a gente fala. O acaso. Que ela tem o dedo podre. Azar. E não tem, você que escolhe, é uma escolha sua, né? Sim. Então, é falta de clareza mesmo. Sim. E hoje em dia também tem os novos tipos de relacionamentos, né? Que é o poliamor. O amor livre. Amor livre. A gente estava até falando sobre isso, né? Que é um dos sinais do fim dos tempos, né? O amor livre, na verdade, as pessoas, elas querem usar uma razão para justificar a libertinagem delas, né? Porque é muito mais fácil, né? O amor livre, tu não assumir responsabilidade nenhuma. Desistiram também de tentar construir um relacionamento, né? Sim, porque relacionamento é coisa de adulto, né? É construção, não é fácil. Não é... É construção, é escolha, é renúncia. Isso é vida adulta. É de saber fazer renúncias. Crianças querem tudo. Crianças querem tudo ao mesmo tempo. Então, essa coisa de amor livre acaba sendo uma infantilidade de alguém que não quer fazer escolhas. Que quer, e também é muito de uma cultura, uma sociedade hedonista. Uma busca desenfreada por prazer. O tempo todo, prazer instantâneo. Como é que eu posso ter mais prazer? E passando por cima de princípios, de moral, de bem-estar do outro, porque acredita que a razão de tudo, o significado da vida é ter prazer. E achar que ser poderosa, empoderada é, assim, satisfazer todos os seus prazeres, né? Exato. Sou dona do meu corpo porque eu deito com uns 74 mil homens. Você tá bem com isso, né? Exato. Tá cheio de feridas emocionais. Não, e tá sendo usada, na verdade, né? Tu tá vendo o teu corpo como um objeto que tu tá emprestando para pessoas usarem sem qualquer responsabilidade, sem qualquer respeito, sem ter feito nada por merecer, assim como tu também tá usando outras pessoas.
Mas para mim, isso do amor livre é uma mistura de, bom, primeiro confundir liberdade com libertinagem. E segundo, de uma cultura hedonista, sociedade hedonista, que a nossa sociedade é viciada em prazer momentâneo. E busca isso acima de tudo. E acha que isso é liberdade. E é uma distorção tremenda, porque liberdade tem uma frase que eu gosto muito, que é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A liberdade, ela se manifesta quando tu olha para diversas opções e tu escolhe, não, eu não quero isso. Porque isso não tem coerência comigo, isso não tem a ver com o que eu busco para minha vida. Então, a liberdade é um significado muito mais profundo e é simplificado demais hoje em dia. Não é porque você pode que aquilo vai te fazer bem, né? Exatamente. Que é o que você quer. E vem muito de não fazer escolhas para tudo, né? Hoje você não tem que escolher mais nada, né? Então você não tem que se responsabilizar por mais nada. Isso é muito ruim, porque você acaba deixando de saber o que você realmente quer. Porque se você não sabe o que você quer, você também pode não escolher nada, né? Então, a não escolha também é uma escolha. Você precisa entender o que você quer e não quer dizer que você vai estar deixando todo o resto. Muito pelo contrário, você já sabe o que você quer. O resto já não é para você nesse momento de vida, né? Você se acha uma mulher realizada, acha que você falou que está sempre se lapidando, né? Acho que todas nós estamos. Sim. Mas você acha que chegou onde você queria chegar? Você se vê de uma outra forma mais para frente? O que você quer, assim, como mulher realizar? Então, me sinto uma mulher realizada com as conquistas que eu já tenho até então. Uma mulher feliz, com um relacionamento de alto valor. Isso é muito bom, porque a gente não precisa de relacionamento para ser feliz, né? Mas o relacionamento feliz é uma coisa que dá uma cor totalmente diferente para a vida. E nesse momento, claro, continuo com muitos projetos e pretendo chegar muito mais longe. Tem muita coisa para ser feita, muito crescimento, assim. Mas por hora eu me sinto realizada com as coisas que já aconteceram. E, como eu disse, eu tive que passar por um processo de lapidação muito forte. Eu era uma menina muito insegura. Eu era muito tímida. Eu fui aquela menina na escola que só tirava nota baixa. Que achava que não era boa em nada, que não era capaz de nada. Então, o fato de ter construído a minha realidade até então já me faz muito feliz. Acredito que a gente tem que viver assim, né? Feliz pelo que a gente já tem, pelas conquistas, mas sempre olhando pra frente e buscando mais. Porque é esse movimento de buscar mais, de querer mais, de ser uma mulher inconformada que faz a gente evoluir. Porque quando tu te conforma e tu acha que isso te paralisa. Isso faz... Já tá 100% suficiente, né? Acho que nunca pode desistir isso. Tu tem que ser feliz, tem que ser grata, mas ainda olhando pra tudo que tu pode fazer, tudo que tu pode realizar. É aquela coisa, a gente nunca pode parar, né? Você tem que estar sempre buscando o desenvolvimento, o crescimento. É contínuo mesmo. E se você tiver... Nós temos uma pergunta aqui no podcast, né? Sobre uma frase que você colocasse na camiseta. Eu falo, se você tivesse uma ilha, né? Que tivesse uma camiseta para usar todos os dias da sua vida e que nela tivesse a sua mensagem principal. Qual Mas seria? te representa. A minha mensagem principal... Busque o que o mundo rejeita e rejeite o que o mundo busca. Uau! Gostei! Porque o mundo atual, ele vai te dar muitas portas e ele quer que tu siga um caminho que não é o caminho que a gente tem que seguir. Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito crítico, assim, de tomar uma decisão de o tipo de pessoa que a gente quer ser. De o que a gente quer ser, o que a gente quer contribuir para o mundo, de entender que a gente tem uma missão aqui. A gente não tá aqui só por diversão. E a gente falou sobre movimentos, né? Eu acredito que a gente tem 2 movimentos muito fortes agora. De pessoas que querem evoluir, que entenderam que precisam se lapidar, que algo precisa ser feito. E aquelas pessoas que estão indo no ritmo do mundo de libertinagem, de prazer, de achar que moral, valores e princípios, virtudes é ultrapassado. E esse movimento que traz caos para o nosso mundo. Então, acredito que a gente está vivendo um momento bem delicado que a gente precisa, de fato, buscar a ordem e fazer o nosso papel aqui na sociedade, de fazer o mundo um lugar melhor. Cada um tem essa missão. Lindo.
E é muito bonito ver a sua missão de servir, né, como você fala, e ajudando tantas mulheres. Tomara que você cresça muito ainda, porque é muito bonito já a comunidade que você formou. E com certeza é um pilar essencial na vida das mulheres. Obrigada, viu, Beli? E o que você acha que elas querem? As mulheres no geral. No geral. Porque o nosso podcast chama O que elas querem, né? Então a gente sempre pergunta: o que você acha que as mulheres no geral tá faltando na vida dela, o que elas mais buscam? Amor. Eu acho que as mulheres querem se sentir amadas e amar. Por mais que a sociedade muitas vezes queira dizer que não, que o que tu precisa é uma carreira de sucesso, tu precisa fazer dinheiro e essa tem que ser tua missão de vida, porque a tua carreira nunca vai acordar um belo dia e dizer que não te quer mais. Não é esse o significado da vida. Eu acho que o caminho é o amor. Pode parecer clichê, mas é uma verdade. O amor, ele é o tempero da vida, né? Sim. Então, o que as mulheres querem é amor. Ótimo, concordamos. Muito obrigada, viu? Nossa, foi muito uma legal, aula Beli, aí, adoramos. muito legal. Acho que as mulheres precisam de mais mulheres, né, com essa representatividade que você tem, que fala diretamente com elas, né, que fala sobre pilares, sobre situações de vida, de evolução mesmo, né, e de saber se conhecer. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada por vir até aqui, estar Obrigada. conosco. Nossa, muito obrigada. Amei a conversa. Muito obrigada por essa troca, pelo convite e a oportunidade. Passa o seu arroba, aí pode falar. Então, @belizorzi, meninas. Homens também, tem muitos homens que acompanham, mas especialmente mulheres. Vocês vão encontrar um perfil de lapidação para vocês conseguirem se tornar a melhor versão de vocês, a versão mais feminina, feliz e amada. Isso aí, obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. E aqui agradecendo, né, os nossos parceiros, o Power Focus. Sim. E também o Ideia Saudável. Então, olha, obrigada, né, que estão sempre aqui comendo. Agora, né, a Beli também vai experimentar. É tudo uma delícia. Obrigada pela parceria. Obrigada, eles estão sempre aqui com a gente. E encaminhem aí esse episódio para alguma amiga que você acha que está precisando saber dessas dicas que a gente deu aqui hoje. Sigam a nossa página, sigam a Beli e até o próximo. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau.